Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Meu nome é Bruno Soares, eu sou diretor de comunicações do Encose Brasil. E hoje o Systems Talk vai falar de uma das iniciativas mais transformadoras do Encose, que é o programa de mentoria. É um espaço onde engenheiros experientes eles compartilham suas vivências e ajudam novos profissionais a desenvolverem suas carreiras e juntos fortalecem o futuro da engenharia de sistemas. Bom, para começar aqui a apresentação dos nossos convidados, hoje aqui, né, já mais do que conhecido na bancada do Systems Talk, mas hoje aqui utilizando o chapéu, né, de mentor do programa de mentoria. Bom, então vamos lá, vou apresentar o nosso primeiro convidado. O nosso convidado do Systems Talk é um profissional com mais de 3 décadas de experiência em engenharia de software e mais de uma década de experiência em engenharia de sistemas, reconhecido por sua contribuição técnica e por seu papel formador na comunidade de engenharia. Ao longo de sua trajetória, ele atuou em posições de liderança em empresas e instituições de destaque, como Serco, Cubic Transportation Systems, na Austrália, e o BHP Billiton, em Singapura, além de ter passado pela Fundação CERT, Cognita Learning Lab e outras organizações voltadas à inovação e transformação digital. Engenheiro eletricista e eletrônico pela Universidade Federal de Uberlândia, cursa atualmente o mestrado em computação aplicada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT, e possui formação complementar pelo MIT Expro, onde se especializou em arquitetura e engenharia de sistemas complexos. É profissional certificado CICEP pelo Encose, com ampla experiência em gestão de engenharia, arquitetura e desenvolvimento de software, e aplicação de metodologias tradicionais e ágeis em ambientes de alta complexidade. Com uma sólida atuação como consultor, gestor, educador e mentor, ele vem dedicando sua carreira a melhorar o mundo por meio de sistemas melhores. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à bancada do Systems Talk, Adail Retamal. Poxa vida, hein? Com a introdução dessa, muito bom, cara, obrigado. É um prazer estar aqui sempre, né? Sempre que for convidado, pode ter certeza que pode contar comigo aqui. Trocar alguma ideia e aprender, sempre aprendendo. É Muito isso. bom. É isso aí, Adail, excelente. E é sempre um prazer te receber aqui, meu amigo. E agora, estreando aqui na bancada do Systems Talk, ele que está aqui hoje para compartilhar a sua experiência como mentorado do programa de mentoria. O nosso convidado é um engenheiro que une uma sólida formação acadêmica a uma trajetória marcada por experiências em pesquisa, inovação e aplicação prática da engenharia de sistemas. Mestre em Ciências e Tecnologias do Espaço pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade do Vale da Paraíba, ele atua hoje no desenvolvimento e integração de sistemas complexos e críticos de segurança no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, contribuindo para projetos de alta tecnologia como o acelerador de partículas Sirius. Com certificação ACEP pelo Encose, ele se especializou em engenharia de sistemas baseada em modelos, o MBSE, arquitetura de sistemas e segurança de sistemas, STPA. Seja bem-vindo à bancada do Systems Talk, Guilherme Pimentel. Por estar aqui hoje. É um prazer falar com vocês. Excelente, excelente, Guilherme, é um prazer também. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui na bancada. Apesar de ser um programa muito importante para o Encose, a gente só está trazendo aqui na nossa 4ª temporada. Então, mas estou muito feliz da gente estar finalmente abordando esse tema aqui. Bom, para quem não conhece o programa de mentoria, eu queria começar justamente por esse ponto. Adail, explica para a nossa audiência, por favor, o que é o programa de mentoria do Encose e como é que ele funciona na prática. É um trabalho, né? Começou lá, já tem uns 4, 5 anos quase, né? Porque ele teve algumas fases, né? E depois eles fizeram realmente um piloto, né? 2022, se não me engano, 21. E aí ele realmente começou a tomar forma. Então, basicamente, são voluntários, como sempre, né? Todo trabalho do Encose é voluntário. E então eles se candidatam, né? Colocam lá, preenchem um formulário, uma ficha, né? E aí você explica lá quem é você e em que áreas que você gostaria, né, de orientar, qual é a sua formação, tarará, e a disponibilidade de tempo
para uma, duas, né? Quantas reuniões por mês, né? Então, é uma forma de você expressar a sua vontade de contribuir com a comunidade, né? Na formação e orientação aí das novas gerações, vamos dizer assim. E até mesmo para quem já é de um pouquinho aí na estrada, também serve, né? Porque não só os novatos, né? Os que estão iniciando precisam de orientação. Muitas vezes você, né? Um pouco mais de experiência também quer trocar uma ideia, talvez mudar um pouco de área, né? Falar, olha, eu estou muito nesse domínio aqui, transporte, né? Mas eu quero ir para saúde, quero ir para defesa, eu estou pensando em ir para, né, ser software, sei lá. E aí, então, uma forma, né? Também, né? Dos colegas, vamos dizer assim, orientarem, né? Uma conversa aberta e franca sobre, né? Possibilidades. Então, é muito legal. Por isso que eu me candidatei logo no primeiro piloto, falei, opa, é comigo. Então é isso, é bem informal, né? Existe uma estrutura, claro, tem pessoas que coordenam esse trabalho lá, mas pro mentor, né? Ou para quem se propõe, né? Se voluntariar, é bem legal. Eu sugiro, eu Muito recomendo. legal. Excelente, excelente, Adair. Eu confesso que eu já fiquei mega interessado quando surgiu a possibilidade de trazer esse tema pro System Talk, eu pensei em aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre o programa e certamente vou procurar saber mais a respeito. Guilherme, agora queria saber de você como é que você conheceu o programa, né? Enfim, compartilhe um pouquinho para gente como é que foi isso. E foi nessa época que o Adair falou, no projeto piloto, lá em 2022. Eu recebi um e-mail, né, da comunicação do Incluse, falando que eles estavam com esse projeto, né, de você ter como se diz, a oportunidade de aprender com os engenheiros sêniores, engenheiros de sistemas sêniores. E então, eu me interessei, me cadastrei para poder participar. E lá tinham vários perfis de profissionais, e eu podia escolher a pessoa que mais se encaixava com os meus interesses em aprender e etc. E com isso daí depois desse primeiro formulário, digamos assim, entrei em contato com o meu mentor, aí o meu mentor aceitou me mentorar, e então foi foi desenrolando a partir daí. Ele marcava as reuniões uma vez por mês, duas. E Excelente. Eu vou entrar nesse tópico que o Guilherme começou sobre esse emparelhamento, né, entre mentores e mentorados, mas antes eu acho que é importante a gente apontar aqui que, apesar do Adail estar aqui como mentor e o Guilherme estar aqui como mentorado, isso é um esclarecimento, na verdade, para a nossa audiência, né? É importante a gente apontar que eles não possuem uma relação de mentoria entre eles, né? É importante a gente apontar isso, porque existe um acordo de confidencialidade, privacidade em vigor que tem que ser respeitado. Então, a ideia é, até para não ficar aquele jogo de comadre, né? Não, pô, não, meu mentor é excelente e tal, enfim. É para a pessoa ficar literalmente mais à vontade, que também é importante isso, e compartilhar aqui com a nossa audiência suas experiências. Eu queria ouvir mais sobre esse processo aí que o Guilherme começou a falar, sobre esse processo de emparelhamento entre mentores e mentorados. Adail, quando você se candidatou para ser mentor, você precisa. Como é que funciona isso para quem quer ser mentor? Você precisa colocar um perfil ali para que alguém vai escolher? Como é que funciona Sim. isso? Além da experiência, né? Você teve as áreas, os domínios que já mexeu. Tem também assim, bom, no que você acha que você pode ajudar? Então você coloca ali algumas áreas, né? No meu caso, por exemplo, eu falo muito, né, de arquitetura, software, interfaces, né, simulação, processos, né? Muito forte a parte de processos, é, a parte de gestão, não só de projetos, né, mas gestão de equipes, gestão, né, de complexidade
e as outras coisas que eu gosto muito, né? Teoria das restrições, né? E outros aspectos aí, né? O Knevin, essas coisas. Então você coloca lá essas meio que palavras-chave, e aí quando o mentorado, né? O candidato a mentorado ele entra e fala assim, eu quero ver esse aqui, eu acho que esse cara aqui tem o conjunto, né? Razoável que eu gostaria de, né? Me dedicar, de aprender, enfim, de explorar. Então, assim, a gente não tem controle nenhum, a gente só coloca, né? Preenche o formulário, igual o Guilherme falou, e eles têm lá o processo de matchmaking deles lá. Eu não sei como é que funciona. Ainda eu acho que é manual, não sei se eles vão estar aplicando IA ainda. A gente está falando aí de quase 3 anos, né? Nem tinha GPT direito, né? O Sim. GPT saiu no final de 2022, né? Então, até então, bem manual. Não sei como é que é hoje, mas deve ser alguma coisa nesse nível aí. E como é que foi para você, Guilherme? O que que, na verdade, você chegou, você viu ali, pô, o que te chamou mais atenção, na verdade, na hora de escolher o seu mentor? O que você estava buscando, assim, na verdade? Eu estava buscando alguém assim da trabalhou aí na parte da área social, né? Que é a minha área de formação, que pudesse me ensinar mais sobre arquitetura de sistemas, engenharia de sistemas como um todo também. Gosto muito da parte de arquitetura, MBSE. Então, foi esse tipo de perfil que eu fui procurando. Aí fui filtrando na, na listagem. Aí eu achei um mentor. E com isso eu solicitei do Impulse aquele mentor. Aí nisso eles fizeram o processo deles lá e aí teve um processo de matchmaking, que nem o Adair falou, foi dessa forma. Pô, muito legal. Até aproveitando, Guilherme, como é que. Aí, beleza, você foi lá, escolheu, submeteu ao Encose, e aí como é que foi esse processo de adaptação no início da mentoria? O que que mais te chamou a atenção, o que mais te surpreendeu, assim, nesses papos? Primeiro teve a organização, né? O mentor, a gente o e-mails e definimos dias e tal. E definimos também expectativas, né? Ele queria saber de mim o que eu queria aprender. E eu queria aprender tudo, mas foi o processo que eu tive que fazer com ele para poder organizar minhas ideias, porque eu tendo a abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, mas tem que organizar. Então, eu falava para ele, bom, tem esses assuntos, assunto X, Y, Z, que eu gostaria de saber mais, de conversar, como é que funciona, que conselho você me daria para situação tal, etc. Então, a gente organizou isso em agendas e cada reunião discutia sobre o que estava na agenda. Então, foi nesse sentido. E me surpreendeu bastante porque o mentor foi bem solícito, né? Ele queria me ajudar, queria ver o que que eu estava precisando, fazia eu falar, né, as coisas que eu estava passando no dia a dia do trabalho e tal, e queria me ajudar com a experiência dele, o que que ele faria, como que ele já passou por isso também, como que foi que ele resolveu, etc. E isso tudo foi aumentando, assim, o meu tato para poder lidar com as coisas dentro do trabalho. Isso foi bem importante. Cara, isso é muito legal, você. Tá ouvindo você, né? E assim. Às vezes a vida do engenheiro de sistemas pode ser um pouco solitária, né? Dependendo de onde você atua. E aí eu lembro até de um papo que eu tive na época foi com o Rafael Prado, no episódio que a gente gravou com ele, que foi alguma coisa nesse tipo, acho que foi até por trás, a gente nem estava gravando na época, que ele falou, cara, mas é tão legal quando você encontra alguém para falar sobre engenharia de sistemas, com quem você consegue compartilhar suas experiências e ouvir o que a pessoa tem a te dizer, que você pô, começa a se empolgar e você quer falar mais, quer aprender mais, quer ouvir mais, né? Quer poder falar mais, poder compartilhar mais. Que legal, Guilherme. E agora, pulando um pouquinho pro Adail, né? Queria saber, Adail, o que que... Você falou, né? Assim que recebeu a comunicação, né? Viu ali essa oportunidade, você foi lá e já se voluntariou. Mas o que, que mais qual foi o motivo de você ter se voluntariado para ser o mentor? E queria aproveitar também e pegar esse gancho do que o Guilherme compartilhou com a gente para olhar de uma outra ótica, né? Saber como é que foi o início dessa parceria, dessa sua parceria
com os mentorados? É legal. Bom, toda vez que me perguntam quem é você, né? Seja entrevista de emprego, de colega de outro, eu falo, eu sou um educador, eu gosto de ensinar. E aí todo mundo fala, é porque você acha que você sabe? É. Eu falo, não, é porque eu quero aprender. E o melhor jeito de aprender é ensinando. Eles já falam, quem ensina aprende duas vezes. Não, eu acho que pode botar umas 10 vezes, cara. Não é duas, não. Você tem que estudar para dar aula, você tem que aprender durante a aula. Depois da aula você fica com as dúvidas, você vai atrás, você nunca para. Então, assim, o educador, né? Não, não para quem é obrigado, talvez, né? Vamos dizer assim, o profissional. Eu não sou um educador profissional, nunca fiz curso de educação nem nada. Essa é a vontade mesmo, né, de compartilhar e também, né, de aprender. Então foi isso. Eu falei assim, olha, se eu tiver a responsabilidade, né, por alguém, eu vou me cobrar, eu vou me policiar, eu vou atrás para poder cobrir, né, essas necessidades, para poder atender. Então é isso. É a vontade de compartilhar, né, e de aprender junto, e lógico, com a experiência que a gente tem, muitas coisas você pode orientar. Você já sabe o caminho, você já leu mais livros. Na época, né, a gente lia livro ainda. E hoje você vê muitos cursos, né, online, muita coisa. Então, assim, a intenção inicial é de colaborar, contribuir e aprender. O Excelente. processo, né? Você queria continuar? Não, Pode falar. por favor, manda ver. Não, e o processo é esse, né? A gente recebe a notificação, falou, olha, tem um mentorado, né? Como o Guilherme explicou, o mentorado quer saber se você concorda, aceita, né? E vem o perfil do mentorado para você dar uma olhada para ver se primeiro match, né? Se você realmente falar, eu acho que eu consigo ajudar, eu acho que eu tenho um cancho, por exemplo, né? Eu provavelmente teria o problema em pegar o Guilherme, porque eu não sou da área espacial, né? Então, não sei se seria um bom match, né? Toda a parte, né? Vamos dizer assim, engenharia de sistemas tem muita parte fundamental, então, lógico, a gente consegue contribuir em algum aspecto ali, mas se for falar de espaço, aí já eu que vou para o espaço nessa hora, né? Então, assim, a gente também tem que saber as nossas limitações, né, e ser sincero na hora. Com certeza. Felizmente, né, os que eu tive lá, então eu já tive, né, nesse projeto, né, eu já tive, são quatro, né, desde 2022, né, então, assim, é um rapaz da Estados Unidos, né, um americano. Depois veio eu acho que eu não lembro a ordem direito, tá? Mas é quase na mesma época. Depois veio um alemão, mas ele não é alemão, ele é um imigrante, né? Ele é de outro país, se não me engano, Marrocos, uma coisa assim. Mas trabalha na Alemanha. E é interessante, porque cada um tem uma formação, né? Um é graduação e começou a fazer engenharia de sistemas e tal. O outro era PhD já, e caramba, eu vou mentorar um PhD, né? Mas o cara tava finalizando o PhD dele, até me mandou, né, a tese dele para eu revisar, olhar, enfim. E aí o bacana é isso, né? É disso que eu falo, do aprendizado, né? Além de você orientar e poder ajudar, o que você aprende nessa troca, né, nessas experiências e as diferenças de especialização em domínios, né, e até níveis, né, de educação, enfim. É nisso que eu falo. É uma oportunidade única, né? É dando do que a gente recebe, né? Que eles falam, né? É Isso. nesse sentido, cara. Eu fiquei muito feliz. E aí são esses dois, né? Começaram e depois eu tive a oportunidade de pegar também um brasileiro, né? Então hoje eu tenho um rapaz aí, nossa, também é bastante interessante. Que legal. E deixa eu te perguntar, você há algum modelo, ou não sei se, ou talvez até uma orientação do próprio Encose para a condução dessas, um modelo, um framework, alguma coisa do tipo, para a condução dessas mentorias? Ah, Ou é algo que você meio que vai ajustando ali, vai construindo junto com o mentorado? não, o Incose não exige, não prescreve nada. É simplesmente, né, a relação que você estabelece com o mentorado. Em toda relação de mentoria, o protagonista é o mentorado, não é o mentor. O mentorado é quem manda as agendas, né? Olha, quero reunião tal dia, você pode, ou ele cria o calendário recorrente, uma vez por ano, por mês, alguma coisa assim. A gente nunca tem a iniciativa. A gente está aqui para responder e ajudar. Então, assim, é responsabilidade do mentorado, né? Marcar as reuniões, definir as agendas e, inclusive, a duração. Se ele perceber, né? Falar, não, eu já peguei o que eu pedi, eu acho que não preciso mais, ele também tem essa opção de encerrar, né? A relação. É lógico que se o mentor tiver alguma dificuldade, não puder continuar, ele também pode,
né, no caso, iniciar, né, o rompimento aí. Mas é mais no mentorado. Em termos de método, também não, né, lógico, com a minha experiência aí de muitos anos, eu acabo coletando, né, alguns métodos. Vou dar um aqui de exemplo, é o famoso método GROW, que é bem apropriado, né? É grow, né? Crescer, né? Mas é uma sigla, tá? Grow de goal, ou seja, primeiro você tem que estabelecer a meta ou as metas, né? O que que você quer dessa parceria, né? Não é só aprender, mas conselhos, né? Dicas e muita coisa às vezes pessoal também, tá? Não fica só no terreno profissional. Às vezes a pessoa tem um trauma, tem uma dificuldade, passou por algumas experiências ruins, e aí aquilo ali pode estar atrapalhando e você precisa tomar, né? Você não vai ser o terapeuta da pessoa, mas você pode dar alguns conselhos, sim. Muita gente já consegui ajudar nesse sentido também. Porque se tem um bloqueio pessoal, o profissional também vai sofrer. Então não adianta você ficar até só aqui, né? É conceito, né? Tem que ajudar em outros aspectos, né? O R é de reality, né? Então a realidade, ou seja, é, você tem certeza que esse objetivo que você quer, né, é real, é factível, você não está alucinando, né? Vamos entender quais são os requisitos, né, para isso, enfim. Você já tentou fazer, não deu certo, ou você está só aspirando, né? Então tem essa parte aí também, obstáculos e tal. Aí tem o O, né, de options, ok. Então, para atingir esses objetivos, sabendo que você tem essas opções, né, essa realidade para tratar, essas restrições também. Bom, quais são as opções? Vamos entender? Alguma você já tentou, que outras, né? Então, discutir opções. A gente em engenharia de sistemas faz, né, o trade-off analysis, né, a análise de opções e tal. É uma aplicação quase que disso, né? E, no final, é o will. Você tem a vontade de fazer, que você precisa para conseguir a disciplina, desenvolver o hábito, para conseguir atender, né, atingir essas metas aí. Então, entre outros, tá? Tem muitos, eu escolhi o Grow para compartilhar com vocês, que é rapidinho, um conjunto ali de perguntas geralmente abertas, né? Você tentou, sim ou não? É o fim da conversa, né? Mas você tem que jogar perguntas abertas e responder perguntas com outras perguntas para continuar, né, a conversa. Então é isso. Excelente, excelente, Adail. Obrigado por trazer, né, esse exemplo do método, né? Agora, Guilherme, eu queria te perguntar, uma das coisas que você tinha falado, vou pedir para você me corrigir se eu estiver equivocado, foi que uma das coisas que você mais tinha o interesse de saber era sobre o conceito e o processo de tailoring com seus mentores. Eu queria te pedir para explicar um pouquinho o que significa, né, o processo de tailoring na prática, né, e como é que isso te ajudou, como é que esse trabalho com o mentor te ajudou nesse sentido. Coisa que me motivou a participar do programa de mentoria foi aprender coisas que só a experiência ensina, né? Então, esse do tailoring, né, do processo de engenharia de sistemas, né, do tailoring para execução, é algo que eu tinha muito interesse em aprender, porque cada empresa tem a sua cultura, tem pessoas agindo de todos os jeitos, e então, e até processos internos ali da execução podem funcionar de uma maneira que não se encaixa com o que está escrito no handbook. Então, quando você quer é, começar a espalhar a cultura de engenharia ali dentro da sua profissão, você precisa adaptar o que está dentro do handbook para o contexto real da sua empresa. E isso foi uma das coisas que eu discuti bastante com o mentor, né? Porque eu entrei no CN por essa missão, né? Para ajudar o desenvolver engenharia de sistemas lá, ainda está sendo desenvolvido, estamos bem. E eu queria saber dele, né? Como é que foi com você? Como que você acha que eu posso fazer? Como que você acha que eu devo abordar as pessoas, né? Aí foi aí que eu aprendi também, né, que engenharia de sistemas é, é evolution, né? Não é uma evolução, não é uma revolução, né? É, Ele me explicou jeitos de abordar cada tema, respectivos times, o que fazer, se- nos casos de pessoa está muito assim resistente a
olha, é aquela coisa, né? Sempre funcionou desse jeito, por que que vou mudar agora? Entendeu? Mas sempre funcionou desse jeito, ok, mas não significa que não pode melhorar, né? Aí é que entra a questão da evolução. Então, eu queria sempre estar discutindo isso para poder pegar a experiência, né, de ter o tato com essas pessoas, né, como abordar essas pessoas, como posso mostrar para elas o valor da engenharia de sistema, né, como que a gente consegue melhorar os processos e tal. E, e isso funcionou. Eu consegui ali, junto com o meu time, né, de engenharia de sistemas lá no CNPq, a gente conseguiu aí elaborar vários pequenos planos para determinados times e esses times gostaram, aí sabe, foi evoluindo aos poucos e mais pessoas foram se interessando. Então, deu certo o que o meu mentor me explicou para fazer e tudo. E por isso que esse exemplo do Taylor foi bem importante por causa disso, porque teve um impacto mesmo que eu consegui sentir dentro da discussão. Pô, que legal. E assim, realmente é uma dificuldade que eu acredito que todo mundo que conhece, que quer implementar engenharia de sistemas, começa a ter de fato, né? Porque a gente lê ali no handbook e vê que, pô, caramba, tudo faz muito sentido ali, mas quando você tenta trazer para a realidade, já tem uma dificuldade em si. E ainda mais quando você precisa convencer outras pessoas que não conhecem engenharia de sistemas, né? E o que você falou de, eu sempre fiz isso e deu certo, por que que eu mudaria agora? É isso daí. Eu acredito, vou pedir para o Adail, que está aqui como nosso mentorado, corroborar isso, esse meu entendimento ou não, mas eu acredito que todo mundo pelo menos uma vez na vida já ouviu isso, de que, pô, mas esse negócio aí de engenharia de sistemas, para que isso, né? Então, assim, o Diego, que é o nosso atual vice-presidente, né? Ele foi o último diretor de comunicação. Pô, eu acho que um dos processos que ele mais destacava, né, nos papos que eu tinha com ele era justamente o tailoring. Eu acho que é aí que está realmente a arte, né, da coisa, né, de fazer com que a engenharia de sistemas, né, os conceitos, os fundamentos de engenharia de sistemas consigam ser absorvidos pela organização. Isso é muito difícil, assim, de fazer acontecer, né? E aí eu queria te perguntar se o seu mentor, ele também compartilhou as experiências dele, enfim, como ouvir as experiências dele também contribuiu para desenvolver essa visão além da teoria, assim, para você. Como ele era do setor aeroespacial, não teve tanta dificuldade porque no setor aeroespacial isso já é mais aceito, né? Que a engenharia de sistemas nasceu dentro da indústria aeroespacial. Mas ele passou por isso em alguns pequenos nichos ali dentro do setor. E foi nesses nichos, né? Nessas situações, assim, tem, é, foi nessas situações temporárias que ele trabalhou com outras equipes e tal, que ele passou por essas resistências, né? Então, foi com esses exemplos que ele foi me explicando como que foi para ele, né? Como que ele fez isso. Pô, excelente, excelente. Adair, o que eu queria te perguntar agora, né, ouvindo também o Guilherme compartilhando a experiência dele, dá para ver assim quão proveitoso pode ser essa experiência, né? Essa relação de mentor e mentorado, não só para o mentorado, como o Guilherme compartilhou aqui com a gente, mas também para o mentor, como você estava compartilhando aqui com a gente. Na sua percepção, é, qual seria o principal ganho para os mentorados quando eles começam a enxergar a engenharia de sistemas como algo prático e aplicável, na sua visão? É, como a gente usa vídeo, né? Eu consigo ver o brilho nos olhos do mano lá, da pessoa, enfim, né? Que está recebendo ali, que está tendo um momento dela, né? É impressionante, eu acho que é uma das grandes recompensas da gente, sabe? Como educador, é ver esse brilho nos olhos e caiu a ficha, né? Falei,
Então, assim, é um momento mútuo, né, de vitória, acho que dos dois lados, né? Percebe ali a pessoa criando ali uma possibilidade, vislumbrando um horizonte, oportunidades, né, derrubando barreiras, mitos e traumas, enfim, ela fala, entendi. Então, um dos mentorados, né, não posso ficar dando tantos detalhes assim, mas ele estava numa empresa como engenheiro de sistemas, tentando implementar engenharia de sistemas na empresa, ele era o único, na empresa mais de hardware com software, né, no ramo aí de energias renováveis e tal, e se lascando lá, né? É difícil, né? Quando você não tem a cultura e o pessoal não dá muita bola, né? E ele tentando fazer uma formalização de requisitos, né? Modelagem e tal, e o pessoal lá não dava muita abertura e tal, até porque ele é um pouco novo também, né? E aí ele saiu, né? Uma das coisas durante a mentoria, a gente discutiu, inclusive, esse dilema dele ficar ou sair, né? Na minha experiência de consultor também, expliquei os problemas, né? De ser o consultor, de ser o dono próprio também. E aí hoje, hoje ele mudou de ramo, ele agora é um, tipo, empreiteiro. Ele constrói casas, né? Enfim, edifícios e tal, tanto para vender quanto para alugar, né? Então ele começou um negócio próprio de construção e ele está impressionado de ver como que a engenharia de sistemas dá uma vantagem para ele em quase tudo, no ciclo de vida inteiro. Desde a da negociação de preço de material, de contratação de pessoas, de modelagem. Ele está usando MB, não, Model Based Construction Engineering, né? MBCE, no caso. Então, assim, assim, cada vez que a gente encontra agora, eu vejo empolgação de novo, e o cara vem, nossa, mas é muito bom, e eu conversando com os caras ali da outra, eu não me intimido, sabe? Ele tem uma consciência, uma segurança para falar com todos os, né, os envolvidos, os donos, os caras, os clientes, tá? Ele está impressionado em ver como que o framework, né, não é nem o processo só, né, mas a mentalidade de engenharia de sistemas, ela dá essa visão, né? Fora o pensamento sistêmico e tal, mas essa formalidade que muitas vezes você, puxa, mas esses 30 processos aí, para quê, né? Mas não é isso, né? Aí voltando pro tailoring do Guilherme, né? O cara fez um tailoring para a necessidade dele, que no caso agora é construir. Ele tá virando um excelente negociador, o cara tá mandando brasa e olhando os detalhes e fazendo as interfaces entre as equipes, né? É, é diferente quando você tem uma abordagem, né? Quase que uma filosofia mesmo, né? Engenharia de sistemas, para mim, nunca foi só um processo, né? Uma disciplina, é uma filosofia mesmo de vida, né? Então, assim, eu tô vendo isso ao vivo, né? Mudança de domínio total, né? De hardware e software para construção, e o humano tá lá se deliciando, tá vendo resultados já. Sem os seus, né? Assim, não tem como, né? Tem os reveses, claro, tem que aprender, né? Um novo ramo e tal, mas ele tá com segurança. Então, assim, eu vejo um dos exemplos, né? De vitória nessa área aí que me deixa muito animado. Cara, que legal isso, hein? Muito. É. Obrigado, inclusive, por ter compartilhado isso com a gente. Isso que você falou sobre a engenharia de sistemas ser mais do que uma disciplina, né? Uma abordagem, é realmente uma forma de pensar, né? E isso. Eu acho que é isso que torna a coisa tão apaixonante, assim, né? Agora compartilhando um pouquinho, né, do meu ponto de vista, assim, porque um momento que você percebe assim, caraca, eu não preciso me restringir só ao problema que eu estou lidando aqui no trabalho. Eu posso aplicar essa metodologia, nem a metodologia, essa forma de pensar, o pensamento sistêmico, vou colocar assim, é, muitos, muitos, muitos casos, né, da nossa vida. Até pegando esse gancho que o Adel trouxe para a gente, Guilherme, você já conhecia engenharia de sistemas antes de ter essa experiência começar a ter essa experiência como mentorado no programa de mentoria. É, então, assim, eu acho que talvez esse primeiro estalo de caraca, pô, engenharia de sistema já é um negócio que eu consigo aplicar já em diversos contextos aqui. Eu acho que talvez eu acredito que você já tenha tido antes de começar o processo de mentoria. Mas eu queria te perguntar como essa vivência nessa relação com o seu mentor, né, nesse programa,
mudou a sua maneira de pensar e de resolver problemas, não só talvez no ambiente de trabalho, não precisa, né, se restringir a isso, mas de uma forma geral. Aconteceu bem o que o Adair falou. Comecei a levar isso para minha vida também, entendeu? Uma vez eu me peguei falando assim que o ato de varrer o chão é engenharia de sistemas, porque para cada tipo de piso você usa uma vassoura diferente e tem e a vassoura tem que ter requisitos diferentes. Uma vez me peguei fazendo isso, foi muito legal. Mas é isso mesmo, né? Poder você ver o todo assim de forma sistêmica e poder se antecipar nas suas decisões, poder deixar tudo organizado, tudo centrado ali na sua modelagem, foi algo que me despertou muito interesse na engenharia de sistemas. Foi por isso que eu decidi ir para essa área. Muito legal, muito legal. E até aproveitando, eu não sei se é o caso, mas o programa ele ajudou vocês, começando aqui pelo Guilherme, a expandir também um networking dentro do Encose ou dentro da comunidade de engenharia de sistemas, ou é uma coisa mais restrita assim na sua visão, Guilherme? Né? No sentido da mentoria, só eu e o mentor, né? Da network, eu acho que tem outros caminhos ali dentro do Enclosed que você pode seguir também com as pessoas, mas ali na mentoria é você e o mentor ali, né, trocando ideias. Não sei te dizer, pelo menos pra mim não aconteceu assim uma extensão assim de network, né? Uhum. Não, tudo bem, tranquilo. É só realmente uma curiosidade. Imagino que o Adael tenha mais ou menos a mesma visão, né? Bom, lógico que fazer contato aí com pessoas do mundo inteiro, bacana, você aprende um monte, né? A gente troca ideia de muita coisa. Mas a gente tem a Community of Practice, né? É uma comunidade de prática de mentores que tem algumas reuniões regulares onde a gente troca ideias, experiências, dá sugestões para melhoria, né? Então, não é muito que eu participo, mas de vez em quando a gente reúne, né? O pessoal manda o convite e vai quem pode, né? E a gente tem reuniões e faz isso. Então, tenta melhorar o programa, né? Para que cada vez mais cumpra o seu propósito, mais pessoas se voluntariem dos dois lados, né? E aí realmente cresça, né? E apareça, como se diz. Que legal, assim, foi interessante você ter dito isso, porque ao mesmo tempo faz sentido que os mentores também conversem entre si, justamente para que enfim, gerar ali um comportamento emergente que vai tornar o programa cada vez melhor, assim. Então é bem interessante. Eu não tinha conhecimento disso, de que havia essa possibilidade, né, de relação com outros mentores. As reuniões, como é que elas ocorrem? Imagino que sejam online, né, já que Sim, tenham sim. O pessoal tem um convite no próprio Zoom, né? Do Incose. Eu não vou dizer que é mensal, seria quase bimestral, né? Cada um mês sim, um mês não. Eles têm, de vez em quando, tem uma agendinha, mas de vez em quando eles fazem algumas reuniões extras, né? Então, eu falei, eu não tenho muito participado, porque os horários às vezes não permitem, né? Às Sim. vezes é no meio do dia ali, para mim é complicado. Ainda Mas mais que tem gente de todo mundo, né? E aí exato. a gente pega pelo fuso ali, acho que pode ser que a gente acabe ficando um pouquinho em desvantagem, né? Em algumas das É. vezes. Eles tentam marcar em horários diferentes justamente para habilitar outras pessoas, né? Ó, eu não posso nesse aqui, mas eu posso naquele. Então, cada mês ou cada reunião, às vezes muda o horário por causa para tentar ser mais inclusivo aí, né? Sim, sim. É, lá no início, né, você tinha falado um pouquinho que o papo com o mentorado nem sempre era só voltado para uma parte técnica, vou colocar assim. Então, eu queria te pedir para compartilhar um pouquinho, né? Não. Fala um pouquinho para a gente que tipo de troca acontece no seu caso, né, entre você e os seus mentorados, fora dessa Hum, abordagem mais técnica, né, seja dicas de carreira, direcionamentos, sim. oportunidades, enfim.
Eu participo aqui, né, no Incose, mas eu tenho, esse ano também eu abri, né, para o I3E, né, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Eles também têm um programa de parceria lá, eles chamam de micromentoria, porque são bem pequenos, é menos tempo, e é lógico, para estudantes de engenharia, né, no mundo todo, mas eu peguei dois brasileiros, né, e aí é uma outra história, porque eles são, né, já estão formando, tem um que é a primeira faculdade, o outro já é a segunda. Inclusive a primeira era direito, olha só. E agora está indo para engenharia, né? Então, assim, é muito legal, porque você tem gente de todas as idades também, né? Os dois mentorados aqui do Encose são mais experientes, né? E a gente conversa, né? Lógico, né? Engenharia de sistemas aplicada, eu falo de teoria das instruções, como é que se aplica, gestão de projetos, e aquela maçaroca toda que eu costumo fazer, né? Eu que não tem muito jeito. Porque quando ele vai falando, né? Principalmente quando a gente está falando ali do Gzinho, do Go, né? Da realidade, eu trago as ferramentas, as metodologias, os processos, enfim, né? Aquilo que mais se adequa àquele contexto para ele poder, né? Ir atrás, eu dou dicas, orientações de livros, de sites, né? De material de pesquisa para ele também se virar. A gente não responde tudo. Não é na nossa intenção se eu sabe tudo. Eu falo assim, mano, olha, isso daqui tem a ver com isso. Dá uma olhada nisso aqui, na próxima você me fala, né? Então, é bem assim nesse estilo de orientação mesmo, né? É diferente de um coach, né? Que o coach ele tem que fazer, você fazer e vai fazer assim. O mentor é mais informal e mais orientação, né? Uhum. Então, fica nessa história. Eu, né, estou aberto a qualquer indagação, né? Ou dúvidas. Mas tem hora que o cara só quer conversar. Fala, mano, eu tô aqui, Um dia um dos mentorados, ele tava cozinhando e ele foi fazendo lá o almoço dele, a gente foi conversando. E aí, como é que tá? Não, eu quero sair do meu emprego, porque não sei o quê, mas eu não sei o que lá. Você acha que eu vou pra consultoria? Aí vai, eu comendo e falando, né? Então, assim, você acaba entrando na vida mesmo da pessoa, mas é convidado. Essa que é a diferença. Né? Você não é um intruso. Ela se abriu, né? E um das vou dizer técnicas, né, que a gente usa muito é a janela de Johari, né, que é aquela assim, o que eu sei e o que os outros sabem, né, ou percebem de mim. Então você tem os quadrantes, né? O que eu sei e o que ele sabe é a minha área pública, né, que a gente já conversou, todo mundo sabe. O que eu sei e ele não sabe é a área cega dele. Então eu posso dar um feedback, né, e falar, mano, tem isso aqui. O que ele sabe e eu não sei é a coisa que ele não me falou ainda. Então, né, eu vou ter que perguntar, falei, cara, e por que isso, tal? Ser um pouco mais, né, fazer alguns questionamentos ali. E o que ele não sabe, eu também não sei, é a área desconhecida. Uma hora ele fala alguma coisa e fala assim, nossa, não sabia que você fazia isso, né? Então, assim, a janela de Johari acaba ajudando nisso. Então, eu tento brincar, né? Onde que eu tô na janela de Johari nesse instante com essa pessoa, né? Bom, E aí, muito cara, bom. vai de tudo. Lógico, né? A gente não entra em detalhes, né, muito íntimos, assim, da vida toda. Só rola um comentário, cara, porque eu saí esses dias, voltei bêbado, não sei o quê. Uma hora só, né, cara? Porque eu Sim, acho que sim, isso é legal, porque estabelece uma relação de confiança, né? E de, exato. e de, da pessoa se sentir à vontade, é muito melhor, cara, flui muito melhor do que ficar aquele negócio ali formal, né? Posso Uhum. falar isso? Não, quer falar, vou falar. É isso. Pô, que legal. Muito legal mesmo. Obrigado, Adail. E para você, Guilherme, na sua experiência, né, no programa de mentoria, é muito mais voltada para a parte técnica ou também acaba abordando outros assuntos, né, como até mencionei aqui, sei lá, dicas de carreira, direcionamentos, oportunidades, enfim. Ou outros assuntos, né, de fato que não estejam intimamente ligados à área técnica. Dizer que foi 70% ali técnicas e experiências e 30% dicas de carreira. Acho que talvez também dependa muito da cultura, né? O meu mentor, ele era lá da Europa. Eu não sei bem como abrangos eles são com isso, né? Mas no meu caso foi mais ali é, técnico mesmo, ele passando as experiências, me dando os conselhos e dicas de carreira. Mas algo mais ali no pessoal não teve muito isso. Acho que isso vai variar mesmo, né, de mentor para mentor. Acho que tem uma questão da própria cultura, né? Acho que nós brasileiros a gente tem essa coisa mais
Não sei, mais acolhedor, eu diria, né? E tá tudo bem, né? E é a coisa, é um comportamento emergente que vai surgir dessa relação entre mentor e mentorado. Adail, agora olhando de um aspecto um pouco sei lá, mais de alto nível, eu diria, na sua visão, qual é o papel da mentoria, na formação de novos líderes em engenharia de sistemas? Você vê essa relação, essa influência, mesmo que não de uma forma tão direta, enfim, queria saber um pouquinho sobre como você vê esse ponto. Não tem como você se formar, seja em qualquer disciplina, né, se você não se coloca sobre ombros de gigantes, como a gente fala, né? Se você quer ver mais longe, é melhor você achar alguém que já tem um nível ali que você, né, se posiciona para poder enxergar além do que, né, porque a pessoa enxergou, né? Porque você tem a vantagem de não perder o tempo inteiro, né, e se dedicar tanto para chegar mais ou menos onde ela chegou, porque ela já está te dando, né? E aí você, com aquele fundamento, você constrói em cima e fala, poxa, né, cheguei mais longe do que o próprio cara. Lógico, não tô falando de competição, saber quem é que sabe mais. É a oportunidade de você construir em cima já de um fundamento, né, já sólido ali, pronto. Que é assim como é que funciona a humanidade, né? A gente vai para a escola para aprender esses fundamentos, que chama educação fundamental, né? E esses fundamentos você constrói o seu edifício, né? E aí você tem essa vantagem de não começar do zero. Então, assim, lideranças, né? Principalmente, né, nessa área aqui, na nossa, né, engenharia de sistemas, não tem como você ir sozinho. Eu sempre falo que engenharia de sistemas é um time de esporte, né, um esporte de equipes, no caso, né? E aí você tem essa meio que é quase uma lei, né? Por isso que eu falei, tanto os novos, né, os que estão chegando, seja de graduação, ou seja porque está mudando, né, de profissão, ou conheceu a engenharia de sistemas num domínio e está indo para outros, enfim, eles vão se espelhar em outros, né? A gente tem os nossos ídolos ou os nossos mestres, né? Vamos dizer assim, dentro da engenharia de sistemas, né? Os pioneiros, os pessoal que agora está desenvolvendo, né? A gente tem na academia, na indústria, né? No serviço público. Tem muita gente utilizando, ensinando, né? Todos eles têm, a mentoria ela pode ser informal, né? Eu tenho meus contatos, a gente troca ideias, né? E, num caso de um programa como esse do Incoso, um pouco mais formalizado, mais estruturado, né? Então, assim, eu vejo o papel de mentoria, seja formal, seja informal, essencial, porque você não vai aprender só com os livros, só com o YouTube, né? Só com os cursos que estão por aí. Igual o Guilherme falou muito bem no início, é aprender com experiência. O que que a experiência te ensinou e, né, a fazer e a não fazer. Que não é só o que é, né? O que também não é importante. Então, assim, vejo como essencial mesmo. Excelente. E queria perguntar para você também, Guilherme, como é que, se você, na verdade, ficou muito claro para mim que essa essa é uma relação que vai sendo construída e acho que ela vai ficando cada vez mais. Conforme ela vai sendo construída, você acho que vai tomando mais gosto pela coisa, assim, né? Pelo menos o que me ficou mais nítido, assim, né? Ouvindo um pouquinho de vocês. Você percebe que, de repente, o programa ele ajuda a criar uma cultura de colaboração e continuidade na área de engenharia de sistemas, ou até o papel, né, do- da mentoria, né, na formação da liderança, né, na engenharia de sistemas. Queria ouvir um pouquinho sua visão nesse caso. Sim, ajuda bastante, porque você começa a enxergar coisas que uma pessoa com mais experiência já tem e você não. E você começa a captar isso e consegue antecipar isso na situação que está acontecendo com você. Então você para e olha, nossa, acho que meu mentor já falou isso em algum momento, disso que aconteceu parecido, e ele fez dessa forma. Será que se eu conseguir fazer, se eu fizer igual, pode ajudar? E muitas vezes ajuda mesmo, né? Porque ah, como a Dóia falou, é, essa experiência aí, né, principalmente com a colaboração entre as pessoas,
Ajuda bastante a gente poder resolver os problemas aí do dia a dia. E eu imagino também que, não sei, é porque foi uma das coisas que o Adolfo falou, né, que a gente aprende muito ensinando também, né? Eu acho que talvez deva bater depois aquela vontade de, tipo, pô, acho que talvez em algum momento eu consiga, lógico, né, quero continuar aprendendo, mas talvez então, acho que agora eu consigo ajudar outras pessoas também, né? E acho que isso é, vai incentivando outras pessoas também, vai puxando outras pessoas também, que eventualmente vão começar a ajudar outras, né? E aí eu acho que vai criando esse senso mais de colaboração, não só entre mentor e mentorado, mas na comunidade como um todo. Pelo menos eu imagino a coisa acontecendo mais ou menos dessa forma. Não sei se, Adail, se para você faz sentido isso que eu estou falando. Total. Como eu falei, é a continuidade da tradição, né? É, toda cultura, né? Toda população, enfim, sempre teve, né? Sua cultura, seus conceitos, né? Seu conhecimento, e isso aí é passado de lábios a ouvidos, como chamam, né? Da Uhum. sabedoria de lábios a ouvidos. Hoje a gente tem um monte de canais de transmissão, né? Mas continua a mesma coisa. Alguém tem que falar ou escrever e você vai ter que ler ou ouvir. Mas e a prática, né? Na hora que como é que você põe na prática? Ou melhor ainda, né? Igual o Guilherme falou, para evitar problemas, né? O que que eu posso fazer para acertar das primeiras vezes, não errar tanto? Eu acho que esse é um dos pontos da mentoria, a probabilidade de você acertar de primeira é maior, porque você não vai, né, errar tanto igual o mentor for falar, cara, eu fiz isso, deu errado, fiz isso, deu errado. Porque o bom mentor, ele vai falar também os problemas, não vai falar só o que ele fez, que deu certo, né? Só o sucesso. Os fracassos são aprendizados, e não são fracassos, né? São lições aprendidas. Então, essas lições aprendidas são menos dolorosas, né? Você vai evitar do que tentar ficar fazendo, né? Falar, deixa eu fazer do meu jeito aqui. Não deu. Então, assim, é o que eu falei, aprender com os acertos e os erros dos outros, né? É mais rápido, dói menos, né? O único problema, o desafio, é porque ele não é tão profundo. E aí a profundidade vem da aplicação e da experiência pessoal mesmo, não tem jeito, É né? isso, é isso. E assim, o programa de mentoria não é fazendo propaganda porque eu estou aqui no papel do Encontro Brasil, né? Estou aqui representando o Encontro Brasil, né, nesse papo. É, é um programa, é uma oportunidade muito boa, como eu falei anteriormente. Já é difícil você encontrar pessoas que saibam que é engenharia de sistemas, às vezes no seu ambiente, no seu nicho ali de trabalho. Então, assim. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, principalmente para quem sente que às vezes está um pouco sozinho para É, pensar e para implementar a engenharia de sistemas. E é uma oportunidade que está aí, né? É algo que não sabe? Não precisa procurar muito. Está aqui, a gente está falando sobre isso. Está aqui o Adail, trouxe para a gente a experiência dele como mentor do programa, o Guilherme, que trouxe também a experiência dele como mentorado. Então, eu acho que até me colocando já nessa posição é algo que eu certamente vou correr atrás e eu acho que todo mundo poderia aproveitar essa oportunidade, uma ótima oportunidade, não só para ser mentorado, mas para ser mentor também. A gente tem muitos bons profissionais, gente com muita experiência em engenharia de sistemas que pode compartilhar um pouquinho a sua experiência com quem está começando ou com quem já está aí, mas que precisa aprender, quer aprender mais, quer poder compartilhar um pouquinho da sua experiência também, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade. só Guilherme, lembrando, Bruno, que fala você aí, pode ser os Adair. dois, até deve ser os dois. Você É tem que isso. ser mentor, mas também você pode ser mentorado. E é importante buscar também, né, o aprimoramento contínuo. Então, eu tenho meus mentores, claro, Uhum. e eu sempre pago respeito, né? Preço minha homenagem a eles, porque eu sou melhor por causa deles. Com Sejam certeza. mentores vivos ou mortos, tá? Eu tenho ambos. Eu Isso. falo com os mortos, cuidado. Eu vou deixar esse aviso aqui, ó, no final do episódio. Não Tenho deixa. muitos mentores mortos.
Tem Mas muito, beleza. eles têm muito a ensinar, diga-se de passagem. Não Então, tem a Sociedade dos Poetas Mortos? Eu tenho a Sociedade dos Mentores Mortos. Felizmente não tem nenhum mentorado morto. é isso aí. Tem que Até continuar agora assim. não tem ninguém. É isso aí. Mas é isso aí, mano. É, Vale a pena. excelente, Adail. Adail, aproveitando aqui, né, se você pudesse resumir em uma frase ou um conselho sobre o que a mentoria trouxe para sua vida e para sua carreira, o que que você diria? Satisfação. Eu me satisfaço vendo outras pessoas crescerem, resolvendo problemas, traumas, dificuldades, né? Superando obstáculos, vislumbrando oportunidades, esperança. Fala, não, tem jeito. Eu não estou sozinho, igual você falou, né? Outros já cursaram esse caminho, então é possível. E desbravar também. Ajudar a pessoa e incentivar ela a desbravar coisas que, né, novas para ela, ou até, né, novidades mesmo. E o fato do mentorado ser o protagonista nesse processo tem uma profundidade imensa, né? Que se você acha que é melhor ser mentor porque você está na posição de doar, você tem que entender que o mentor não pode ser mentor de ninguém se não tiver um mentorado para receber. Uhum, Então, o mentorado ele é mais importante nesse processo porque ao receber do mentor, é ele que está dando a oportunidade do mentor de doar. Então, o mentor não pode, o fluxo para. Eu não posso doar, né? Não posso fluir se não tiver alguém para receber. Então, fica aqui a minha homenagem a todos os mentorados do mundo, né? Não só aqui nosso, mas em qualquer lugar que dão essa oportunidade também da gente fluir essa experiência, esse conhecimento. Essa aqui é a minha gratidão. excelente, excelente, Adail. E, Guilherme, queria te perguntar agora, né, se você fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Adail, se você pudesse resumir em uma frase ou um conselho, né, o que a mentoria trouxe para sua vida e para sua carreira, o que que você diria para gente, para os nossos ouvintes? Isso, uma coisa que você falou já, é, talvez você e o Adail, que ouvir mais do que falar ajuda você a passar menos dor do que, do que não ouvir e falar muito, entendeu? Então, é aquela coisa, você aprender com as experiências das outras pessoas permite você estar mais preparado para conseguir enfrentar, né, as situações com mais preparo, né? Porque você já ouviu alguém passando por isso, você já aprendeu com alguém como, como essa situação foi resolvida. Então você já está mais preparado para isso, já tem uma vantagem. Então é vantagem você ouvir mais do que falar. Excelente, excelente, Guilherme. Pô, Guilherme, Adail, muito, muito obrigado por terem topado participar do nosso podcast. Infelizmente, a gente está partindo para o final desse episódio, mas Adail já participou daqui do nosso podcast mais vezes, outras vezes, né? E continua convidado para outras oportunidades. Guilherme, as portas do podcast estão sempre abertas para você também. Por favor, fique sempre à vontade para chegar aqui junto com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado, Guilherme, por ter participado aqui com a gente. Não sei se você quer dizer uma última palavrinha antes da gente fechar o programa. Se quiser, a hora é agora. Né? Todo estudante, todo mundo que, não só os estudantes, né? Todos os profissionais que estejam ali querendo aprender, querendo saber como funciona o que é, eu encorajo eles a ouvir no questão do Impulse, saber o que é o Impulse, é, buscar saber sobre o programa de mentoria, e eu tenho certeza que mal não vai fazer, né? Só vai acrescentar e fazer bem, né, pro vida e tudo mais. Excelente. Obrigado, Guilherme. Pô, obrigadão mesmo, cara, por ter topado participar. Adail, tem um último recado que você gostaria de passar para a nossa audiência? Fala pra gente. Já se inscrevam, é agora, não perca mais tempo, né? A gente provavelmente vai colocar o link ali na publicação, então já, né, se inscreva. Quem não é membro do Encose, por favor,
né? Venha fazer parte da comunidade também. E, né, tem muita oportunidade. E, por favor, se voluntarie. A gente precisa de mais mentores, porque tem uma galera muito bacana chegando que precisa de orientação. Não se envergonhe, não, eu não vou dar conta, eu não vou passar vergonha, né? E não tem isso. O que eu falei, seja você mesmo, traga o que você tem. Não tenta inventar e parecer o que não é. Se não for suficiente, vai ficar bem claro e vocês vão ter a opção, né, de ter a continuidade ou não. Então, se não estiver funcionando para qualquer um dos lados, é total, né, é bem voluntário fazer o rompimento, mas eu acho que tem muito a aprender. Então, assim, tanto para mentor quanto mentorado, né, a gente tem essa oportunidade de ouro aqui no Incose, então temos que aproveitar. Então, presente de Natal para você aí, já clica aí e já se inscreve. Excelente, excelente, Adail. Como o Adail bem falou, a gente vai colocar o link para o programa de mentoria no post que nós faremos nas redes sociais, que nós já fizemos, né, nas redes sociais, quando você estiver ouvindo esse episódio. E, além disso, o link consta na descrição aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver ouvindo. Então, não precisa procurar, a gente já traz aqui essa possibilidade para você. Então, se você é membro do Incose e quer participar como mentor ou mentorado, acesse o link que a gente está deixando aqui, conheça essa oportunidade de crescimento e conexão que o Adail e o Guilherme trouxeram aqui para a gente. Não perca essa oportunidade. Se você não é membro, torne-se membro do Incose, aproveite essa oportunidade, porque é muito importante, assim, ainda mais que, como eu tinha falado anteriormente, é muito comum que a gente se sinta, às vezes, um pouquinho sozinho em relação a compartilhar um pouco, né? Conversar um pouco sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, entender mais ou menos por onde ir. E tem gente que está muito disposta a ajudar. Então, por favor, participe seja voluntário, como mentor ou mentorado do nosso programa de mentoria do Incose, beleza? Esse foi o Systems Talk, o podcast do Encose Brasil. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, Instagram, Spotify e YouTube. Participam da equipe de comunicações do capítulo Marcos Vinícius Alves, Vitória Carreira, Rondinelli Jorge, Juliana Valknir e Maria Agostini. Meu nome é Bruno Soares e fico por aqui. Até o próximo papo.